Olá, o meu nome é... Bom, o meu nome não é importante. O que vocês precisam saber é que eu sou esse aí da foto. Sou um simples cidadão americano. O detalhe é que eu fui salvo por um cidadão russo em plena Guerra Fria. Por isso eu sou o retrato do quanto os ideais políticos não podem ser mais fortes do que os valores morais. Eu fui salvo por essa moralidade. Eu fui salvo pelo Superman. Durante muito tempo tive que esconder essa história. Sou descendente de tradicionais militares americanos e eles jamais me permitiriam enfatizar a verdade. E a verdade é, fui salvo por um comunista. Passei a minha infância inteira sentindo os efeitos da Guerra Fria. O espírito do sonho americano estava tão presente na minha vida que nem sequer Maquiavel poderia entrar no meu quarto. Não era à toa que eu vivia me escondendo debaixo da cama com medo dos capas vermelhas. A polarização do mundo era tão comum para mim que eu achava normal os meus pais me proibirem de usar qualquer roupa colorada. E o engraçado é que naquela tarde eu havia acabado de escolher justamente uma bola de gás vermelha, um brinquedo que saiu das minhas mãos e me distraiu. Não vi que um prédio estava caindo sob a minha cabeça. Foi então que eu vi. Alto, reluzente, um sorriso acolhedor. De alguma forma ele segurou aquele prédio com as próprias mãos, como se fosse um pedaço de papel. Ele salvou a minha vida. Vivenciando aquele milagre, pude olhar nos olhos do meu Salvador. Pude ver o brilho nos olhos daquele ser e compreender o quanto de humanidade havia dentro dele. Apesar de ainda ser uma criança, pude entender o quanto não importava a cor e nem o nome. Não importava se você era russo ou americano. O que importava é que todos nós somos iguais na humanidade da nossa existência. Os noticiários do mundo inteiro afirmavam que aquele era um ser alienígena. Mas para mim, aquele era um homem que possuía muito mais humanidade do que qualquer um nascido aqui nesse planeta. E não importava se ele carregava no peito um símbolo que ameaçava o meu país. Ele não era uma ameaça para mim, ele era o meu salvador. Aquilo marcou a minha vida e a partir dali comecei a pesquisar tudo, mas tudo sobre ele. Eu já era um adulto quando comecei a ter conhecimento das suas melhores histórias. A tecnologia evoluiu e ela me trouxe enormes possibilidades de pesquisa a partir da criação da internet que, vejam só, foi criada justamente durante aquela que era chamada de Guerra Fria. E de acordo com as informações oficiais, a nave espacial que carregava aquele ser caiu em uma fazenda coletiva na Ucrânia em 1938. Super-Homem, então, foi criado pelos próprios fazendeiros que o escavaram do chão. Cheguei até a encontrar outros registros do dia em que ele me salvou. Havia diversos feitos heróicos por todo o planeta. E ali, em Metrópolis, exatamente no prédio em que a minha bola de gás me distraiu, a repórter Lois Lane, casada com o famoso Dr. Lex Luthor, publicou uma matéria muito especial sobre ele ao ter encontrado com ele ali. Isso me mostrou que eu não era o único americano fascinado por aquele herói comunista. Aliás, atualmente existem diversas lendas e mitos sobre esse super-homem. Algumas delas foram criadas no mundo capitalista, sim, e trouxeram um Superman com ideais americanos. Em uma dessas histórias, inclusive, Lois Luthor e ele, o Superman, se tornaram amantes. E em outras, a nave do alienígena caiu em um território nazista em plena guerra mundial. O fato é que esses atos de salvação não estavam mesmo confinados aos parâmetros da mãe soviética. Há na própria Rússia quem diga que o Superman era o oposto da doutrina marxista, a prova viva de que nem todos são iguais. E também há no mundo inteiro quem questiona que essa interferência alienígena foi a pior coisa que aconteceu a todos nós. Mas veja, aquele ser superpoderoso tem a capacidade de governar não apenas um país, mas toda a Terra.
Por outro lado, o que ele preferia fazer era simplesmente salvar as pessoas, sem distinção. Olha, e mesmo daqui, do mundo capitalista, eu já consigo vislumbrar o quanto isso é humano, o quanto isso tem do fundamento socialista. E já era hora das pessoas entenderem que, na teoria, o comunismo visa o bem de todos, indiscriminadamente. Mas ainda assim, as pessoas do meu país acreditavam que aquele salvador estava trabalhando para o grupo do outro lado do planeta e que aquela era uma ameaça que precisava ser destruída. As particularidades das nações estavam em xeque naquele momento. Tanto o governo da União Soviética quanto dos Estados Unidos estavam obcecados pelo poder. Não estavam mais visando salvar o mundo, mas apenas os interesses dos seus próprios estados. Foi assim que os Estados Unidos decidiram criar a sua própria versão de Superman. Fizeram isso dentro de um laboratório mesmo, um protótipo de Superman. Nada natural, uma invenção científica da mente brilhante do Dr. Luthor. E aí deu no que deu. Aquele foi o retrato vivo da polaridade provocada pela Guerra Fria. O exemplo palpável do quanto o conflito de ideias pode ser perigoso quando medido na força de interesses egoístas que não visam a humanidade como um todo. E olha que não parou por aí. A história nos trouxe outras surpresas. O líder comunista Stalin foi morto por envenenamento. Assim, o Partido Comunista forçou o Superman a suceder o trono do poder, alegando que precisavam de um verdadeiro homem de aço. Mas o meu salvador se mantinha relutante, insistindo em afirmar taxativamente que não tinha ido a Moscou interessado em política, mas para ajudar o homem comum, pois ele era um proletariado, não um porta-voz público. No entanto, o seu desejo de salvar a todos, sem distinção, acabou sendo o principal responsável por ele aceitar o trono comunista, ao acreditar que dessa forma ele poderia colocar em prática a teoria comunista, que era a de abraçar o bem de todos. E assim, o meu salvador se tornou um líder de Estado. Você deve estar aí se perguntando o que foi que aconteceu depois disso. Mas fique tranquilo, que eu não vou estragar o melhor da história. O que posso fazer é deixar que você mesmo realize um teste de fé. E é aí que eu te pergunto: qual é o limite da sua humanidade? Você é capaz de aceitar as diferenças até qual situação? Se eu dissesse aqui agora que o comunismo foi o melhor sistema para mim, você me jogaria pedras? Ou se eu contasse que o comunismo foi uma mazela, você me odiaria? Não, eu não vou fazer isso, não. Não vou deixar que você seja o meu juiz. Eu não vou fomentar essa que é a mais legítima ferramenta do ódio. Até porque você não pode julgar a minha consciência, nem pode julgar o que eu vivi. Eu fugi dos holocaustos dos homens. Fui atacado por defender um herói de capa vermelha. Nem o Cavaleiro das Trevas, muito menos a Princesa de Temícera, foram capazes de me convencer a ficar contra o meu salvador só por causa da cor de uma bandeira. No final de tudo isso, a melhor pergunta que fica é: o que é a verdade se não a forma de se contar uma história? E se o Homem de Aço tivesse sido criado por capitalistas? E se a nave do alienígena tivesse caído em um território nazista? Isso faria dele um ser mais moral? Tudo bem. Leia a história e tire as suas próprias conclusões. E eu continuarei aqui desejando a sua paz. A paz na sua consciência, seja ela de esquerda, de direita, azul, vermelha ou mesmo colorida. Quando você terminar, talvez você possa responder uma última pergunta. Você é capaz de aceitar as diferenças em nome da humanidade? Quem sabe, ao ter essa resposta, você possa saber como é ser um Superman. E veja bem, o que será desse mundo sem um Superman?